Meus amados irmãos, a graça e a bendita paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom, irmãos, podermos estar novamente juntos nesta noite com um bem-vindo, novamente aos irmãos que costumeiramente nos acompanhavam, estavam nos acompanhando pelo YouTube. E antes de prosseguir, eu gostaria de tratar sobre esse assunto. Vejam só, toda música ou vídeo que nós postamos, normalmente recebemos uma notificação de que aquele material pertence a uma pessoa, foi alguém que produziu, seja qualquer música. Até as músicas do Inário Presbiteriano Novo Cântico, nós somos notificados. Para vocês terem uma ideia como funciona o sistema, essa semana, ou melhor, ontem, eu fiz uma postagem usando um canal que eu tenho, um canal para poder interagir. E usei, ou foi ontem ou antes de ontem, uma música que é da biblioteca livre, liberada, grátis do YouTube. Tem uma biblioteca de músicas deles que você pode usar em qualquer vídeo. Até isso eles notificaram. Então veja que o sistema é complexo. Tanto o YouTube quanto o Facebook, eles trabalham com programas de identificação de conteúdo. Então toda música que roda, o Facebook, o YouTube, o programa entra em ação e identifica aquela melodia e diz, se ela estiver registrada, então indica que tem autoria. E no YouTube normalmente eles mandam a seguinte notificação, indica, que aquela música tem autoria, que você não pode lucrar com aquela música, senão você vai pagar direitos autorais, e que não afeta o seu canal. Então a gente está continuando, abrindo só um parêntese aqui, ou parênteses, até parabéns para você se você tocar em rádio, alguma coisa, tem direito autoral, sabe? Tem gente que recebe por cada vez que ele toca numa rádio, num programa de televisão. Fechei o parêntese só para você entender. E esse direito autoral, alguém diz assim, não, depois de um ano está liberado. Não. Se não me engano, são 70 anos após a morte do da última pessoa que tem direito sobre aquela música. 70 anos. Se for uma dupla, então morreu um, o outro depois da morte. Então veja que o negócio é complexo. Então o que é que o YouTube nos diz? Nos diz que tem propriedade aquele conteúdo, tem um proprietário, que o fato de nós tocarmos não afetou o nosso canal. Por quê? Porque o proprietário daquela música não colocou restrições de proibição. E se você lucrar com o seu canal, usando imagens, músicas de outros, aí você paga, certo? Paga o direito autoral, natural. Aí o que foi que houve? Nós estávamos usando normalmente, mas reproduzimos um conteúdo da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E até aí tudo bem. Quando recebemos uma notificação, nós postamos um vídeo de um grupo musical, uma mensagem do reverendo Hernandes Dias Lopes e uma mensagem do reverendo Arival. Já recebemos duas notificações no outro canal, uma referente ao vídeo e uma referente à mensagem do reverendo Hernandes. Aí você diz, mas a igreja está boicotando. Vamos só entender que eles não foi essa a intenção. Eu entrei em contato com a pessoa responsável entrei em contato com o reverendo Arival e ele me indicou a pessoa responsável pela parte de comunicação. Muito gentil, muito atencioso, pediu perdão por ter nos causado tal situação e que não tinha nenhum problema em utilizar o material deles. Só que
Pessoas outras utilizaram cerca de 1000 vídeos da igreja, e muitos vídeos desses, por exemplo, e principalmente as mensagens do reverendo Hernandes, foram editadas, mudaram tema, cortaram partes, tiraram do contexto, fizeram, pintaram e bordaram. Inclusive até canais pagos lucraram com as mensagens do reverendo Hernandes. O que foi que a igreja fez? Mandou uma mensagem para o YouTube bloqueando tudo. Todo mundo que usou, seja igrejas como nós, sejam outras pessoas, todo mundo recebeu restrição. Então, o detentor daquele material, ele pode dizer ao YouTube que libere para determinada pessoa. E foi isso que eles se prontificaram a fazer. Nós já recebemos 2 notificações, uma referente ao vídeo do grupo, uma referente a uma mensagem do reverendo Hernandes. E eu estou esperando a terceira, que é referente à mensagem do reverendo Arival. E o YouTube diz que com 3 notificações de direito autoral você pode perder sua conta. Então, nós estamos precisando dessa transmissão YouTube no momento, e vamos precisar para alguns eventos daqui a alguns dias, porque nós estamos restritos e só poderemos fazer na outra conta, se não houver encerramento total, só em novembro, transmissão ao vivo. Então, irmãos, não houve maldade na igreja de nos atingir, fomos envolvidos naquela situação toda, mas eles pediram desculpas e se prontificaram a ajudar. Então, o que é que nós vamos fazer? Essa conta que você está hoje, Igreja Presbiteriana Central de Caruaru, nós utilizaremos apenas para as transmissões ao vivo. E a Igreja Presbiteriana de Caruaru, que é o nosso antigo canal, se não houver encerramento de conta por 3 notificações, nós vamos utilizar para postar os vídeos, postar vídeos. Vamos tentar trabalhar desta forma. E o que é que você precisa fazer então? Você precisa se inscrever. Eu já me inscrevi. Então assim, vamos entrar numa nova campanha. Você se inscreve, nos ajuda nesse novo canal, e todas as vezes, clica na notificação, todas as vezes que nós entrarmos com material novo, você será avisado, ok? Tanto o Igreja Presbiteriana de Caruaru, se não houver bloqueio, continuaremos com ele. E este aqui, Igreja Presbiteriana Central de Caruaru, ficaremos utilizando para os ao vivos. Que Deus nos dê graça. Para este ao vivo nós vamos ter uma nova configuração. As nossas devocionais eu estou só colocando hinos do inário, novo cântico, ou algum cântico gravado na igreja, porque algumas vezes quando na igreja se toca alguma música, as pessoas podem tocar até diferente do que o arranjo original, e ele não capta, o sistema não entende e passa. Então nós vamos trabalhar desta forma. Não atenderemos mais a pedidos a não ser do inário novo cântico, para que possamos reproduzir esse material. E vamos aos cultos ao vivo, né, na igreja. Então, irmãos, que Deus nos abençoe, nos dê sabedoria, que Ele nos dê graça para que não sejamos tomados de surpresa em relação a outras situações, e vamos entrar para uma nova campanha. Se você puder nos ajudar, incentivando pessoas, porque nós vamos ter que conquistar mais de 1000 pessoas, mais de 1000 inscritos, para podermos transmitir ao vivo da igreja usando o celular, certo? Vamos fazer o ao vivo da igreja? Vamos, mas vamos utilizar um computador. E aí é um outro recurso. No celular é mais fácil. Então, recomeçando a campanha agora nesse canal, Igreja Presbiteriana Central de Caruaru, para os nossos mais de 1000 inscritos. Eu vou fazer, ao término hoje, vou fazer um vídeo e postar lá no canal, falando para as pessoas que estão inscritos no outro poderem se inscrever nesse, para nos ajudar. Bom, sigamos em frente.
e vamos à nossa primeira oração. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, te louvamos por termos voltado, Senhor, ao YouTube, nessa nossa nova conta. Agradecemos em nome do Senhor Jesus. Pai amado, em nome de Jesus, nós colocamos nossas vidas diante do Senhor, pedimos a Tua bênção sobre as nossas vidas, rogamos a graça do Senhor sobre a vida de cada irmão que está nos acompanhando nesta hora, por meio desta transmissão. Pedimos, ó Deus, a bênção do Senhor sobre a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que foi também prejudicada, foi afetada na má-fé de muitas pessoas em utilizar do material que eles prepararam e tentaram ter vantagem em cima deles. Ó Deus, livra o teu povo, livra a tua igreja de cair, Senhor Deus, nas garras de aproveitadores, em nome de Jesus. Se conosco, nesta noite, ó Pai, nos colocamos em tua presença, pedindo as tuas muitas bênçãos para cada um de nós e que o Senhor nos edifique. Oramos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Hino Sossegai, 254 do nosso inário, Sossegai. Convosco estou para vos salvar. Sossegai, mestre, tão grande tristeza me quer hoje consumir. Na dor que perturba minha alma, te imploro, vem me acudir. De ondas do mar que me cobrem, quem me virá valer? Não tardes, bom mestre, estou quase a perecer. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a nau tragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai. Mestre,
pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai. Amado Deus, nós oramos nesta hora para bendizer o Teu nome e pedir que o Senhor, que é Deus de graça e misericórdia, faça o nosso coração sossegar. Aos que estão, ó Deus, conosco, cuja a vida se encontra em angústias, em preocupações acima da própria normalidade, como Cristo diz, que basta a cada dia o seu mal. Que o Senhor venha trazer agora paz, em nome de Jesus. Alivia este coração, ó Deus, que está desassossegado, inquieto. Traz, Senhor Deus, a Tua bendita paz, que o Teu Espírito Santo produza o fruto da paz e o alívio, a tranquilidade, a maravilhosa graça do Senhor inunda estas vidas e deixe-as serenas, calmas, tranquilas. Em nome de Jesus, abençoe. Amém. Meu irmão, eu lhe convido a abrir a Escritura no Salmo 94, a partir do versículo 12. Salmo 94, a partir do versículo 12. Temos recebido ótimas notícias. Cléia Rosana Miriam nos informou que ela saiu da UTI e foi para o quarto. A irmã Lourdinha nos informou que Ironeide, sua amiga, também saiu da UTI e foi para um quarto. E Zezé, que é a irmã da nossa irmã Lourdinha, provavelmente recebe alta amanhã. Então são ótimas notícias, graças a Deus. Daqui a pouco estaremos orando por essas pessoas. E você que está nos acompanhando, que ainda não se inscreveu, entrou aqui, viu, alguém lhe disse que voltamos ao YouTube, inscreva-se, por favor, no YouTube aqui embaixo, certo? Você se inscreve. No Facebook, você passa a ser um seguidor da página. Aí nos dois você curte. Porque quando a gente entra num vídeo e observa e gosta e não curte, isso não ajuda muito. Todas as vezes que nós curtimos um vídeo, isso potencializa o canal. Isso mostra para o YouTube e o Facebook que aquele conteúdo é relevante. Aí ele mesmo vai divulgando para pessoas que têm algum interesse. Olha, é incrível. Se você fizer qualquer pesquisa na internet, qualquer coisa que você pesquisar, começa a chegar propaganda, anúncios, indicações, sugestões daquilo que você fez. É assim também com os nossos vídeos. Quando você curte, aquele conteúdo passa a ser relevante, vai ganhando força, representatividade, seria isso. Então, inscreva-se e curta, não esqueça. Alguns irmãos estão lembrando isso. Muito obrigado, meus irmãos, por essa lembrança. Estamos na campanha de mais de 1000 inscritos para este canal. Salmo 94, 12 a 23. Está 22, mas é 23. Deixa eu só corrigir aqui para não ficar pendente. 23, ok. Diz assim: bem-aventurado o homem, Senhor, a quem tu repreendes, a quem ensinas a tua lei, para lhe dares descanso nos dias maus, até
que se abra a cova para o ímpio. Pois o Senhor não há de rejeitar o seu povo, nem desamparar a sua herança. Mas o juízo se converterá em justiça e segui-la-ão todos os de coração reto. Quem se levantará a meu favor contra os perversos? Quem estará comigo contra os que praticam a iniquidade? Se não for o auxílio do Senhor, já a minha alma estaria na região do silêncio. Quando eu digo, resvala-me o pé, a tua benignidade, Senhor, me sustenta. Nos muitos cuidados que dentro de mim se multiplicam, as tuas consolações me alegram a alma. Pode acaso associar-se contigo o trono da iniquidade e do pecado? As tuas, o que forja o mal, tendo uma lei por pretexto, ajuntam-se contra a vida do justo e condenam o sangue inocente. Mas o Senhor é o meu baluarte e o meu Deus, o rochedo em quem me abrigo. Sobre eles faz recair a sua iniquidade. Deus faz recair a iniquidade dos ímpios. E pela malícia deles próprios os destruirá. O Senhor, nosso Deus, os exterminará. Nós vamos orar a partir deste salmo, irmãos, como temos feito. Amado da nossa alma, da nossa vida, Senhor Deus, nosso Redentor, nós estamos aqui, Senhor, e nos colocamos em Tua presença, glorificando o Teu nome, porque mesmo em Tua repreensão, Senhor, o Senhor nos abençoa. A Tua palavra nos disse, acabamos de ler, que feliz é o homem a quem o Senhor repreende, a quem o Senhor corrige. Ó Deus, a correção não é boa. A Tua própria Escritura diz isso. Toda correção, toda repreensão no começo não é bom. A gente não gosta de ser repreendido. Mas o Senhor nos corrige, nos ensinas a Tua lei para nos preservar dos dias maus, para não cairmos nas ciladas do engano. Ó Deus, para nós não afundarmos no pecado. Glória ao Teu nome por isso, pois não nos deixas entregues à própria sorte no pecado. Ó Senhor, bendito seja o Teu nome, porque o Senhor não há de rejeitar o Teu povo. Louvado seja o Senhor. E nós aqui, Pai amado, como servos do Senhor, filhos do Senhor, povo do Senhor, não seremos desamparados. Glória ao Teu nome. O Senhor trará justiça. O Senhor dará graça aos que são Teus. Deus bendito, obrigado porque temos ao Senhor por nosso auxílio. Obrigado, Senhor Deus, porque não permites que os nossos pés resvalem, que caiam. Na Tua muita bondade, o Senhor nos sustenta. Glória ao Teu nome. Ó Deus, muitas vezes nos inquietamos. São coisas que tentam nos roubar a paz. Nos deixamos envolver por tais situações, mas o Senhor nos consola. O Senhor nos alegra a alma. Louvado seja o Teu nome. Tu és o Deus da paz, e a Tua palavra diz que o Teu Espírito nos enche da Tua paz. Ó Senhor, com o Teu trono não pode existir o pecado. O Senhor não toma pacto com o pecado. O Senhor não toma parte com o pecado. O Senhor não se junta ao erro. Louvado seja o Teu nome.
Assim, tu que és Deus reto, justo, bom, verdadeiro, que não permites que o sangue inocente seja derramado, que não deixas em vão o sofrimento do teu povo, mas que tomas providências, pois tu és o nosso sustento, a nossa fortaleza, a rocha segura e firme na qual podemos nos abrigar. Glória ao teu santo nome, ó Deus, porque em ti encontramos este refúgio para as horas nas quais nos encontramos abatidos, cansados, sobrecarregados. O Senhor nos protege. Bendito seja o teu nome, em nome do Senhor Jesus, que em ti nós temos refúgio verdadeiro. Glória ao Senhor. Seguro estou, não tenho temor do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor leal, Ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará do pecado, vil me vem livrar. Sua graça não me recusará, sim, Jesus é quem me pode sustentar. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercará, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Abrigo eterno tenho no Salvador, Ele esconde a minha vida em seu poder. Não posso ter receio do malfeitor, que procura perdi-las me enfraquecer. Confiado então nessa proteção, sigo a Cristo e quero ser fiel. Na minha vida cheio de gratidão, sim a meu Senhor e Rei Emanuel. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercará, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Perigo algum me pode causar temor, pois meu Salvador não me abandonará. Com sua proteção e com seu amor, dirigindo minha vida Ele estará. Nunca o deixarei, mas fiel serei, sempre firme, cheio de fervor. Estando bem firmado em Jesus meu bem, sigo avante confiando em seu amor. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercará, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno se
prosperar. Nós vamos à nossa reflexão de hoje, lembrando a você que está nos assistindo pelo YouTube e que ainda não se inscreveu, nos ajude. Nós estamos com 150 inscritos no canal. Nossa meta é mais de 1000 nesse novo canal. Nós já explicamos o começo. Se você pegou já depois que havíamos começado, você pode ao término ir lá no comecinho do vídeo, voltar e entender por que esse novo canal. E você pode nos ajudar. Se inscreva e curta para que a gente possa chegar a estes mais de 1000, para que possamos fazer transmissões ao vivo na igreja utilizando apenas um celular. E você que está no YouTube, que gosta mais, ou melhor, você que está no Facebook, que gosta mais de acompanhar a transmissão pelo Facebook, mas que você tem uma conta Google, né? Se seu e-mail é Gmail, por favor, entre no YouTube e procure Igreja Presbiteriana Central de Caruaru. Quando você colocar esse nome, Igreja Presbiteriana Central de Caruaru, você vai ter, normalmente vai aparecer o outro canal, o primeiro, aí você procura um pouco mais. A logomarca do primeiro canal é a nossa igreja, só amarelo. A logomarca do segundo é a nossa igreja com a tarja verde. Eu vou até mudar essa segunda identificação para não confundir. Mas agora você vai procurando. Você que está no YouTube, no Facebook, você pode nos ajudar indo lá, ok? Tivemos um travamento. Deixa eu ver aqui se alguma. Tivemos um travamento, irmãos, mas já recuperamos, né? Vamos ver o que. Estou fechando algumas coisas aqui que não vou utilizar mais para podermos ter memória suficiente. Pode ser isso que deu um pequeno travamento. Então sigamos. O texto, irmãos, da nossa meditação está na primeira carta de João. Primeira carta de João, no capítulo 2, versículos de 12 a 14. Primeira carta de João, lá perto do Apocalipse. Capítulo 2, versículos de 12 a 14. Diz assim: Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome, do nome de Jesus. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio, falando acerca de Deus. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai, Deus. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Novamente ele repete a ideia. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Meus irmãos, este texto da palavra de Deus, escrita por João, a igreja do Senhor Jesus, é um texto que tem por objetivo animar, despertar, incentivar os irmãos na jornada da fé. Há uma ênfase na expressão escrevo e escrevi. Tem versículos 12 e 13, ele fala sobre escrevo, e versículo 3, ou melhor, e versículo 14, também 3 vezes escrevi. A ideia, irmãos, é que ele está tratando de algo que o escrevo vai dar a ideia daquilo que ele já trouxe anteriormente, que os irmãos já conheciam. É como se ele estivesse reforçando. João, irmãos, usa
duas sequências: filhinhos, pais e jovens. Ele repete a mesma coisa. Versículos 12 e 13, filhinhos, pais e jovens. Versículo 14, filhinhos, pais e jovem. Há um comentarista que diz já ter havido muitas interpretações nesses termos, filhinhos, pais e jovens, como se João estivesse escrevendo para esses grupos de maneira individual. Já outros afirmam que, na verdade, João tenta englobar todas as pessoas da igreja. Então, o que ele escreve para os filhinhos aplica-se aos pais e aos jovens. O que ele escreve aos pais aplica-se aos filhinhos e aos jovens. E o que ele escreve aos jovens aplica-se também aos pais e aos filhinhos, né? Em outras palavras, tudo que ele diz de um cabe aos outros. Então, filhinhos, pais e jovens, João estaria tratando de uma maneira geral com os irmãos da igreja, as palavras que ele está colocando. E o que é que ele destaca aqui? No versículo 12, ele diz que uma grande motivação para a caminhada, a jornada cristã, é que os pecados já foram perdoados. E aí, se nós voltarmos um pouquinho na carta, a partir do versículo 5, não é? O tão conhecido versículo 9 do primeiro capítulo: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Versículo 1 e versículo 2 do capítulo 2, falando que Cristo é o nosso advogado, que ele morreu para nos purificar dos pecados. Então, tudo isso ele retoma aqui no versículo 12 do capítulo 2, dizendo: eu escrevi para vocês, irmãos, para lembrar que os nossos pecados já foram perdoados. Veja que maravilha. E eu já trago isso aqui para mim e para você. Meu querido irmão, lembre-se disso. Lembre-se sempre disso. Você não precisa ter sentimento de culpa se a sua confissão foi sincera pela pessoa de Jesus. Se você sinceramente arrependeu-se dos pecados e tem a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, os seus pecados já foram perdoados, todos. E a graça de Deus que está oferecida a mim e a você, ela é constantemente renovada quando nós reconhecemos os pecados que praticamos diariamente e os confessamos ao Senhor. E nos arrependemos e buscamos mudança de vida. Eu vou colocar algo aqui e me entenda, preste bem atenção. Até os pecados que você ainda não confessou, Cristo já morreu por eles. Se Cristo já morreu por todos os meus pecados, por que é que eu tenho que confessar? Porque eu tenho, ao confessar, irmãos, ao confessar, eu estou tomando consciência do que eu estou fazendo. E, logicamente, ao tomar consciência, a Bíblia me estimula a deixar essa prática de pecado. Então, a confissão tem vários benefícios de abrirmos nosso coração diante de Deus, de dizermos a Ele o nosso erro, de reconhecermos para buscarmos uma mudança de vida. Mas lembre-se disso, todos os seus pecados já foram perdoados. Não leve um peso nas costas, não carregue um sentimento de culpa. Não há pecado que Deus não perdoe. Aí você diz: opa, pastor, mas e a blasfêmia contra o Espírito Santo? A blasfêmia contra o Espírito Santo é rejeitar a obra da graça que Cristo veio nos oferecer. Quando se rejeita a convicção que o Espírito traz acerca da obra de Cristo, estaríamos blasfemando contra o Espírito. Mas não foi isso que você fez. Você recebeu a Cristo, você confessa a Cristo. O Espírito Santo mudou seu viver, lhe deu capacitação para crer e você crê. Então veja, levante a cabeça, sabendo que
Jesus Cristo morreu por todos os seus pecados, como está aqui, olha, ele é o nosso advogado junto ao Pai. Ele é a propiciação, ou seja, é o sacrifício pelos nossos pecados, não somente pelos nossos próprios. João está falando em relação ao povo dele da época, mas também pelos do mundo inteiro, ou seja, por todo o salvo de todo mundo, por todo o povo de Deus. Então, a caminhada cristã, ela tem que ser fortalecida por esta verdade. Lembre-se, você já teve, segundo a Escritura, todos os seus pecados perdoados por causa do nome de Cristo Jesus. A segunda coisa aqui, que é uma palavra de incentivo, quando ele diz que está se dirigindo aos pais, você já conhece aquele que existe desde o princípio. A nossa vida, irmãos, foi agraciada por Deus no momento em que Ele se revelou a nós, nos deu a conhecer a sua graça em Jesus e, portanto, nós estamos salvos em Cristo e já conhecemos a Deus. Uma das referências do Antigo Testamento que deveríamos ter em mente quando o Senhor disse: alguém tem alguma coisa para se gloriar, glorie-se nisso, de ter conhecido, de ter me conhecido. E nós já conhecemos ao Senhor, já conhecemos a Deus. Deus já se revelou a nós, nós já temos a graça do Senhor Deus sobre nossas vidas, de maneira tal que nós já somos conhecidos também de Deus e tivemos a oportunidade, irmãos, de conhecermos a Deus como nosso Pai, como nosso Redentor na pessoa de Cristo, de conhecermos ao Senhor como nosso Criador, de conhecermos o seu plano. Veja só, coisa que os não convertidos ainda não receberam. Eles não conhecem a Deus como nós conhecemos segundo a palavra. Eles ainda não têm o conhecimento redentor. Eles ainda não têm a iluminação que nós já recebemos, que você já recebeu, desta confissão a Cristo Jesus. Meu querido, nós precisamos entender do nosso privilégio de já conhecermos ao Senhor Deus. E isso deve nos fortalecer. É um privilégio, não é para todo mundo. É um privilégio dos salvos em Cristo. Você já conhece aquele que lhe redimiu, que lhe salvou em Cristo Jesus. Você já está com Ele, você já tem desfrutado da graça revelada em Cristo pelo Senhor nosso Deus. Isso deve nos animar. Vocês já conhecem aquele que é desde o princípio, aquele que é desde a eternidade. Essa ideia de princípio é para apenas dar uma compreensão a nós, né? Você já conhece aquele que é eterno, glória a Deus. Aí ele diz: jovens, agora mais uma palavra, né, de fortalecimento. Eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Meus amados irmãos, esta graça aqui é extraordinária. O maligno é o acusador. Veja aqui no versículo, no capítulo 2. Filhinhos, essas coisas vos escrevo, estou no começo do capítulo 2. Se todavia, para que não pequeis, se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. O advogado é para nos defender. Veja. E ele vai nos defender de quê? Vai nos defender das acusações do maligno. Pastor, quer dizer que quando Satanás vai diante de Deus me acusar de algum pecado, Deus, simplesmente Jesus Cristo vai lá diante de Deus e diz: ele não tem culpa. Não. Porque Jesus não vai dizer que nós não fizemos. Jesus Cristo vai nos defender apresentando a Deus o Pai a sua própria obra. Então, quando o maligno for nos acusar diante de Deus, Cristo, que é o nosso advogado, ele vai afirmar
que já morreu por aquele pecado que eu cometi. Eu não fiquei isento da culpa, porque Cristo já pagou por essa culpa. Deus não vai cobrar mais outra vez de mim os pecados que Cristo já pagou por ele. A conta já foi paga, então ele não vai cobrar de novo. Então, meus irmãos, o maligno, o diabo, né, o Satanás, ele, a antiga serpente, né, ele é acusador mesmo. Ele é nosso adversário. Ele vai tentar lutar para nos destruir de todo jeito. Mas o Senhor vai nos dando vitória, porque em Cristo nós já somos mais do que vencedores. Então aqui, veja, jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Não é, certamente dentro do contexto todo da Bíblia, a vitória destes jovens, ou a vitória do crente, de uma forma geral, não é pela sua própria força. Porque nós não temos tal força em nós mesmos. Quem é que tem nos dado a vitória? É Cristo, porque Ele tem nos dado autoridade, Ele já pisou a cabeça da serpente, Ele já venceu para que nós pudéssemos vencer. Então o que é que nós vamos vencer? Nós vamos vencer o maligno das suas acusações, das suas armadilhas, ciladas, tentações. Pela graça de Cristo nós estamos capacitados a enfrentarmos, na dependência da força do Senhor, que em Cristo já somos mais do que vencedores, nós já vencemos. É como se para Deus já tivesse acontecido tudo isso. O maligno não nos toca, ou seja, ele não vai tomar a vida daquele que já está lavado e remido pelo sangue de Cristo. Nós já estamos protegidos, guardados. Ele vai tentar? Vai. Mas nós já estamos capacitados para dizermos não à tentação do pecado. Ele vai armar ciladas para nos prejudicar? Vai. Vai tentar lançar setas para nos atingir? Vai. Mas sempre seremos vitoriosos por causa de Cristo Jesus. É mais uma palavra de ânimo, irmãos, para a nossa caminhada de fé. As armadilhas surgirão, os ataques virão, mas lembre-se, na dependência de Deus, nós somos sempre vencedores. Aí ele continua dizendo: Pai, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio, repetindo a ideia. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Então veja, a vitória a estes jovens, que para todos os crentes, como já dissemos, incluindo todo mundo crente, seja o jovem mesmo ou o ancião, a ideia aqui, olha, ele complementa aquela fala anterior do versículo 13, no versículo 14, jovens eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós. Então, meus amados irmãos, vamos vencer pela palavra, vamos vencer pela revelação bíblica, vamos vencer por esta palavra em nós. Vamos vencer pela comunhão com a palavra de Deus, pela comunhão com a palavra de Deus, no uso da palavra de Deus, na boa utilização da palavra de Deus, vamos vencer. Isso me remete a Cristo, na tentação, narrada por Lucas e por Mateus. Quando o maligno se apresenta a Cristo, naquelas 3 tentações que estão ali escritas, você deve lembrar que o diabo vai tentar Jesus depois de 40 dias de jejum, dizendo que ele poderia transformar aquelas pedras ali em pães e matar a fome. Cristo diz que não vai fazer aquilo, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai, que procede da boca de Deus. Aí o diabo faz um outro ataque, relatado, né? Eu imagino que foram muitas outras tentações, mas aquelas ali já bastam para revelar o nível da coisa. Então, o diabo tenta novamente
propõe mais duas tentações, não é? Que Cristo também responde com a palavra. Bom, então, o que é que lhe impede de você receber todos os reinos deste mundo que estão entregues a mim? Isso é uma mentira, né? Este mundo não está entregue ao diabo. Este mundo está sujeito a todas as tentações do diabo, como o próprio João diz, o mundo jaz no maligno. E essa expressão de João é apenas essa que tem em toda a Escritura. E vários comentaristas dizem que este mundo jaz no maligno no sentido de que as pessoas mortas nos delitos e pecados estão sob a influência das tentações do maligno. Este mundo serve ao maligno no sentido de que serve aos propósitos dele do pecado. Mas este mundo aqui não está entregue, a chave não está entregue nas mãos do diabo como se ele fosse dono disso, nada disso. O diabo não é o governante deste mundo. O contexto todo da Bíblia diz que quem está no governo é Deus, quem está sentado no trono é Deus. Pegue toda a ideia a partir do Antigo Testamento e você sempre verá Deus no controle de todas as coisas. Ele está no controle? Está. Tudo segue um plano arquitetado por Deus? Sim. Tudo está debaixo da soberana vontade de Deus? Sim. Mas tem um adversário? Tem. Tem muita gente que ele influencia? Sim. Este mundo caído no pecado serve aos propósitos do maligno? Sim. É nesse sentido que o mundo jaz no maligno. É como se o mundo estivesse embalado, como se o diabo estivesse fazendo com que o mundo dormisse e não acordasse para a realidade. Ele está influenciando as pessoas, iludindo as pessoas. O mundo jaz no maligno no sentido de que ele está iludindo as pessoas não convertidas a Cristo, que servem a uma agenda diabólica. Mas tudo está no controle de Deus. Então, o diabo vem sempre atacar os propósitos de Deus. Ele vai sempre se levantar contra, por exemplo, a igreja. Mas Cristo já disse: as portas do inferno não poderão prevalecer contra a minha igreja, porque eu já determinei, a igreja não perde para o inferno de jeito nenhum. Então, como é que esse mundo está no maligno se a igreja está vencendo e derrotando? Então, só para a gente entender dessa forma, nós estamos, irmãos, nessa luta contra o maligno, estamos, mas lembre-se, você já venceu por causa da palavra, e Cristo lá vence o diabo mais 2 vezes, completando as 3, sempre citando o texto bíblico, sempre citando a palavra. Nós também, irmãos, devemos nos apropriar da palavra de Deus, pautarmos nossa vida pela palavra de Deus, para que vençamos as tentações, as seduções, as artimanhas do maligno, porque para isto o Senhor já nos redimiu, para sermos vencedores. Louvado seja o nome do Senhor. Então, eu quero encerrar com essas palavras de ânimo. Meu irmão, todos os seus pecados já foram perdoados em Cristo. Você já foi aproximado de Deus e você já tem o privilégio de conhecer a Deus como Senhor e Redentor de sua vida. Você já conhece o plano do Senhor. E por último, o maligno já está derrotado diante de você, porque maior é o que está em você do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós, diz a Escritura, do que o que está no mundo. E em Cristo você já é mais do que vencedor. Então caminhe fortalecido nessas 3 verdades, além de tantas outras da Escritura, mas para hoje esta: você já é vencedor sobre as obras do maligno. Você já conhece a Deus, é um privilégio para a sua vida, e seus pecados já foram perdoados em Cristo. Sigamos em frente, fortalecidos pelo Senhor, lutando, mas sabendo que Cristo já decretou que nós venceremos. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito aquele que nos chamou das trevas, nos arrancou de lá, do império para o reino do Filho. O império é pequeno, reino é a dimensão total. Louvado seja o Senhor. Seja fortalecido. Você já teve seus pecados perdoados, portanto justificados, né? Já está justificado diante de Deus em Cristo Jesus.
Você tem o privilégio de conhecer a Deus pessoalmente como seu Redentor, e você já é mais do que vitorioso sobre as ações do maligno. Ele não lhe toca, ele não pode lhe vencer, porque maior é o que está em você do que o que está no mundo. Seja fortalecido. Deus o abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Que a graça, a misericórdia e a paz do Senhor seja sobre sua vida. Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus. Wow.